Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Espero que vocês estejam animados para mais uma aula de ciências. Então, vamos lá. Vamos lá na tela, conhecendo o sistema nervoso. Então, nós vamos estudar um pouco de como é feito o sistema nervoso, tá certo? De como nós podemos observar, conhecer um pouco desse sistema tão complexo, tá certo? Para vocês, alunos do sexto ano, assistam o vídeo, assistam novamente no YouTube, tá certo? Divulguem os vídeos do EducaPE, não é? Gostaria de mandar um abraço para Robson Selmo Tavares, para Robertão na transmissão, para Jonathan na transmissão e para a Escola Luiz de Camões e para todos que fazem parte do EducaPE, tá certo? Vamos lá na tela. O sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptam a essas condições. Então, é um sistema muito complexo, né? Então, é um sistema que ele é responsável por todas as funções do organismo, tá certo? Todas as mensagens que são transmitidas, de pensar, de olhar, de dar vontade de se alimentar, de todas as funções, todas as vontades, é o sistema nervoso que comanda essas vontades, tá certo? A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, denominada neurônio. Ela é capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é o impulso nervoso. Então, o neurônio ele é o responsável, a unidade capaz de se deslocar pela parte do cérebro, emitindo informações, dando informações. Como eu falei, dá vontade de você se alimentar, de jogar bola, dá vontade de você assistir televisão. Todas essas vontades são executadas pelos neurônios. Aí existe uma comunicação de um neurônio com outro e é levada informação para todo o organismo, para todo o cérebro. Beleza? Na tela, o neurônio, não é? No neurônio apresenta o corpo celular, os detritos, o axônio, a medula de Bauer e a bainha de mielina. Então, todas essas funções fazem parte do sistema nervoso, do neurônio, tá certo? Nós temos os detritos, o corpo celular, o axônio e a bainha de mielina. A bainha de mielina. Vocês podem observar no desenho, não é? Esse sistema, como eu falei, é um pouco complexo, né? Do sistema de informações. Basta entender que o neurônio ele se comunica com o outro, levando as informações para todo o organismo, tá certo? Vamos lá, na tela. Como os neurônios se comunicam, não é? A comunicação dos neurônios envolve fenômenos da natureza elétrica e química. Então, são as condições de comunicação elétrica e química da comunicação dos neurônios no organismo, levando todas as informações, tá certo? Os fenômenos da natureza, de natureza elétrica, impulsos que são transportados pela membrana da célula nervosa e a sinapse, que é a região onde os neurônios se comunicam. Na sinapse é onde há a junção de um neurônio com outro. O neurônio ele se comunica com o outro, passando informação de um para o outro, e nesse intervalo é que é formado a sinapse. A sinapse é o intervalo onde há a região de comunicação de um neurônio com outro. Exemplo, eu estou com vontade de comer um pãozinho com cafezinho. Então, esse pãozinho com cafezinho vai ser desejado após a transmissão da vontade de um neurônio para o outro, onde nessa região central é que acontece a sinapse, que é onde há a transmissão do pensamento. Ok? Vamos lá. O impulso nervoso. Se nós observarmos direitinho, a estrutura especializada na transmissão dos impulsos nervosos é o axônio. Né? O impulso nervoso que se propaga em um único sentido na fibra nervosa. Os dendritos sempre conduzem o impulso em direção ao corpo celular. O axônio, por sua vez, conduz o impulso em direção às suas extremidades, isso é, para longe do corpo celular. Basta entender que o impulso nervoso são impulsos onde as informações dos neurônios vão se propagando através do axônio, onde é o local onde há a propagação dessas informações, dos impulsos chegando de um neurônio para o outro, tá certo? Vamos lá, na tela, as fibras nervosas. As fibras nervosas ou neurofibras são prolongamentos citoplasmáticos finos que compõem a estrutura dos neurônios.
no sistema nervoso, essas fibras exercem a função de conduzir impulsos nervosos e ocorrem em dois tipos, os detritos e os axônios, tá certo? Então, se vocês observarem no desenho, as fibras são prolongamentos, onde os impulsos nervosos vão se prolongando através dessas fibras nervosas, as informações vão passando, tá certo? Chegando aos detritos, onde vai ocorrer as sinapses, que é a transmissão dos pensamentos, das vontades, tá certo? Vamos lá. Nas sinapses, o impulso é transmitido de uma célula para outra através das sinapses. A sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio e o neurônio e a superfície de outras células. Estas células podem ser tanto outros neurônios como células sensoriais, musculares ou glandulares. Vocês podem observar no desenho a comunicação entre os neurônios, né? Então, os neurônios eles fazem sinapses, levam as informações, transmitem a vontade de fazer alguma coisa, né? Essas vontades são transmitidas para o impulso, através do impulso nervoso para o cérebro, onde dá a maneira de como você vai querer ter uma vontade de fazer alguma coisa, de assistir televisão, de jogar bola, de beber água. Então, todas essas informações são levadas de um neurônio para o outro, tá certo? Então, a comunicação de um neurônio com o outro é uma comunicação tranquila, é uma comunicação que você nem percebe, né? Fechar os olhos, fazer um bocejo, tomar um suco, sair. Então, o pensamento é muito rápido, então a transmissão de informações são rápidas, tá certo? Basta entender que a transmissão de um pensamento à vontade, basta de um neurônio para o outro, onde na sinapse, onde há essa comunicação, a transmissão de um neurônio para o outro, levando informação para o cérebro, tá certo? Vamos lá, estudantes, assistam novamente esses vídeos, dialoguem com seus professores, conversem com os alunos, troquem informações, que é importante, né? Nós como estudantes, nós como transmissores de informações, né? Nessa metodologia ativa de estudantes, a interação com o aluno, a interação com o professor e o aluno, são situações importantes no nosso dia a dia, tá certo? Vamos lá, na tela. Organização do sistema nervoso. Nós podemos observar que o sistema nervoso central é o SNC e o sistema nervoso periférico, tá certo? No sistema nervoso central existe o encéfalo e a medula espinhal, que no encéfalo existe o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Já no sistema nervoso periférico existem os nervos e os gânglios, tá certo? Vamos lá. No sistema nervoso central, SNC é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal ou espinhal. Espinal ou espinhal. Então, se vocês observarem, tudo que ocorre de informações ocorre no sistema nervoso central. É uma região do cérebro que é muito importante, que existem vários sistemas onde vai ser propagadas as informações, todo o funcionamento do organismo, do corpo humano, é através do sistema nervoso central, tá certo? Vamos lá, na tela. O encéfalo. O encéfalo é uma massa nervosa situada na caixa craniana, apresentada às seguintes regiões: o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, ponte ou bulbo. Então, vocês podem observar na fotografia esse encéfalo, onde existe o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e o ponte e bulbo, tá certo? Vamos lá. O cérebro é o centro do controle de quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência, tais como o movimento, o sono, a fome, a sede, de quase todas as emoções. E ele está encarregado ainda de receber e interpretar inúmeros sinais enviados pelo organismo pelo exterior, né? Então, o cérebro é o comando, é a máquina que faz a distribuição das informações, de todo o funcionamento do corpo humano, a batida no coração, a vontade de comer, a vontade de beber água, de tomar um suco, de correr, né, de se movimentar. Então, o cérebro é o ser que dá o pensamento ao movimento, ao corpo humano. Já o cerebelo ajuda a manter o equilíbrio e a postura, né? Então, o cerebelo é responsável pelo equilíbrio, né? O equilíbrio humano, a postura do corpo humano, tá certo? Já o bulbo raquiano está implicado na manutenção das funções involuntárias, tais como a respiração. Existem as funções voluntárias e as involuntárias.
As voluntárias, eu posso chegar e andar, posso chegar e chutar uma bola. As involuntárias é o quê? Um impulso nervoso. As involuntárias é a respiração. São situações que você não controla, acontece naturalmente, tá certo? A ponte é constituída principalmente por fibras nervosas mineralizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo, tá certo? Então, basta entender que todo o funcionamento do sistema nervoso acontece no cérebro, onde há a transmissão dos pensamentos através dos neurônios. O impulso nervoso corre através dos neurônios, passando informação de um neurônio para o outro neurônio, onde acontece a sinapse, que é justamente a ponte de onde é a transmissão de um pensamento de um neurônio para o outro, dando a vontade de beber água, dando a vontade de jogar bola, dando a vontade de andar, dando vontade de várias situações, tá certo? Vamos lá, na tela. A medula espinhal ou espinhal. A medula espinhal é um filamento nervoso que percorre o interior do canal raquidiano da coluna vertebral. Exerce as funções do centro nervoso e de conduzir o impulso nervoso, né? Então, o impulso nervoso é conduzido pela medula espinhal, tá certo? Então é importante nós mantermos a postura, né, o equilíbrio em todos os momentos, porque na medula espinhal que há a condução dos impulsos nervosos também, onde há todas as informações contidas no organismo, tá certo? Vamos lá, na tela. Classificação do sistema nervoso periférico. Né? Existe o sistema nervoso periférico voluntário, autônomo, simpático e parasimpático. Tá certo? Vamos lá. O sistema nervoso periférico voluntário, formado por nervos que levam as informações do encéfalo para os músculos esqueléticos e dos órgãos dos sentidos para o encéfalo. Tá certo? O autônomo comanda as funções involuntárias do organismo, como o batimento cardíaco, o ritmo respiratório, a digestão e a excreção. É constituído por dois sistemas que atuam de maneiras opostas. O simpático, que é responsável por reações de situações estressantes, e o parasimpático, responsável por funções que fazem o corpo voltar ao normal após a situação de estresse enfrentado. Basta entender, cara estudante, que no sistema nervoso periférico, tá certo? Existe o sistema voluntário e involuntário. O voluntário são formados por nervos que levam as informações, e os involuntários são aqueles sistemas que você não tem controle sobre si, como batimento cardíaco, não é? Como a digestão, como a excreção. Então, basta entender isso, tá certo? Vamos lá, na tela. Aí nós temos um desenho, né, de todo o sistema nervoso, né, distribuído por dentro. Você pode ver o cérebro, dele a medula espinhal e todas as funções que os impulsos nervosos eles podem distribuir informações, né? Como nós podemos observar do sistema nervoso central, periférico, as reações voluntárias, as involuntárias, né? Então vamos lá, na tela. O sistema nervoso periférico é o SNP. Os nervos estabelecem a comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensoriais ou receptores e os representados por minúsculos gânglios. Os nervos podem ser classificados em três grupos: os sensitivos, os motores e os mistos. Tá certo? Os nervos que se ligam ao encéfalo são chamados nervos cranianos. Os que se ligam à medula espinhal recebem o nome de nervos espinhais. Tá certo? Basta só entender que no sistema nervoso pode ser classificado em três grupos: o sensitivo, os motores e os mistos. Desse sistema nervoso periférico, os nervos se ligam ao encéfalo, que são chamados nervos cranianos, tá certo? E onde há ligação com a medula espinhal e recebe o nome de nervos espinhais, tá certo? Vamos lá. Classificação dos nervos: sensitivos ou aferentes, quando transmitem impulsos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central. Os motores ou eferentes, quando transmitem impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetores. Mistos, quando possuem neurofibras ou fibras nervosas sensitivas e motoras, tá certo? Vamos lá. Uma situação interessante é o ato reflexo. Observe na tela. Você vê uma figura onde tem como se fosse uma pessoa sentada. Observe. Situação que o corpo reage a um estímulo sem que tenha consciência do que está acontecendo.
Só depois de alguns segundos é que percebe o que ocorreu. Exemplo, você está sentado em um clínica e o médico dá uma martelada no seu joelho. O que é que faz? O seu pé vai para frente. É o chamado ato reflexo, tá certo? Vamos lá. Doenças infecciosas do sistema nervoso. Existem vírus, bactérias, protozoários e vermes podem parasitar o sistema nervoso, causando doenças de gravidade que dependem do tipo de agente infeccioso, do seu estado físico e da idade de pessoas afetadas. Diversos tipos de vírus podem atingir as meninges, que são membranas que envolvem o sistema nervoso central, causando as meningites virais, tá certo? Vamos lá. Vamos para um exercício, tá certo? Vamos lá, estudantes. Observem o vídeo, observem a aula, assistam novamente para debater com os professores, com os outros estudantes, com os pais, com os amigos e vamos entender melhor todo o sistema nervoso, tá certo? Vamos lá. Quais estruturas formam o sistema nervoso central dos seres humanos? O sistema nervoso central, o SNC, é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal ou espinhal, tá certo? Vamos lá. Na espécie humana, cite algumas funções do cérebro, cerebelo, bulbo raquiano e ponte. Vamos lá. O cerebelo é o centro de controle de quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência, tais como o movimento, o sono, a fome, a sede de quase todas as emoções. Ele está encarregado até de receber e interpretar inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo exterior. Já o cerebelo ajuda a manter o equilíbrio e a postura. Já o bulbo raquidiano está implicado na manutenção das funções involuntárias, tais como a respiração. E a ponte é constituída principalmente por fibras nervosas mineralizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo. São muitas informações, por isso é importante a gente assistir novamente os vídeos, procurar informações no YouTube, assistir, debater, tá certo? Vamos lá, na tela. O ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária que ocorre devido à ação independente. Qual seria a alternativa? A letra D, que é da medula espinhal. Lembra do desenho? Quando, exemplo, você está no médico, o médico vai verificar como está os seus membros inferiores e ele dá uma martela no seu joelho, o que é que faz com o seu pé? Vai para frente. É chamado ato reflexo, quer dizer, a medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza por ser uma resposta rápida e involuntária, não, resposta involuntária e realizada pela medula de maneira independente, sem envolvimento do encéfalo. Então, na martelada do joelho, há uma contração involuntária, o seu pé ele vai para frente, beleza? Vamos lá fazer esse exercício agora. O cerebelo é importante região do encéfalo, relacionada com qual é a alternativa? A letra C, relacionada com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do corpo. Então, o cerebelo é uma estrutura encefálica que atua principalmente na coordenação dos movimentos e no equilíbrio do nosso corpo. Tá certo, pessoal? Assiste os vídeos do EducaPE. É como eu falei, conversem, pesquisem, conversem com seus professores, com os amigos e tenham um aprendizado excelente, porque a riqueza do ser humano é a educação, é o que ele aprende no dia a dia para passar para as pessoas. Tá certo? Então, até a próxima aula!